mais um Segunda de Primeira, ao vivo, pelo canal Ao Pé do Ouvido, Facebook e YouTube. Estamos hoje aqui para tratar de mais um programa, então, né, falando sobre a situação da nossa cidade de São Vicente, situação política. E eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos presentes aqui. Primeiro, César Matius, que já é da nossa equipe aqui, né, comigo aqui apresentando. Boa noite, César. Boa noite, gente. Prazer em estar aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira. E rapidamente eu quero fazer o seguinte comentário. A minha mãe sempre me recomendava estar com pessoas melhores que eu. Ela sempre dizia, meu filho, junte-se a pessoas melhores que você. Então eu acho que ela está feliz porque eu estou aqui com 3 pessoas bem melhores que eu e para aprender. E é isso aí. Que bom a companhia de vocês. Hoje vai ser uma segunda-feira de muito aprendizado. Espero que todos que estejam nos ouvindo aprendam junto com a gente. É isso aí. Obrigado pela presença de vocês. Historiador Marcos, o Paulo Eduardo e o nosso Rui Eliseu. Tamo junto. Valeu, César. Hoje nós temos aqui à noite Marcos Braga, historiador. Boa noite, Marcos. Se apresenta para a gente aí, fala quem você é, o que você faz. Boa noite a todos. Rui, César, Paulo Costa, grande amigo de longa data. Bom, eu sou formado em História, trabalho há muito tempo na área de patrimônio histórico, trabalhei com museus, sou nascido, morei sempre em São Vicente. Para você ter uma ideia, eu trabalhei no Museu Histórico Naval de São Vicente, que era do Carlos Abritzo, que fechou em 1987, então comecei a trabalhar em 78 lá. Eu trabalhei em projetos de recuperação de centros, tanto em Santos, trabalhei 8 anos na Prefeitura de Santos, depois 8 anos em São Paulo, num projeto chamado Recuperação do Centro Histórico da Associação do Qual Centro. Em 2005 eu vim para São Vicente, ou seja, vim para trabalhar, achei que aquela vida de subir e descer todo dia estava cansando, e aí fiz uma proposta, não conhecia ninguém, mas botei meu currículo debaixo do braço, e acabei me aproximando do pessoal da Secretaria de Turismo e Cultura, com um projeto de reativar a Casa Martim Afonso, e lá eu fiquei 15 anos, de 2005 até final de 2020. Nesse período a gente colocou a casa em evidência como espaço cultural, fizemos mais de 50 exposições, lançamentos de livros, eventos musicais, ou seja, um trabalho interessante e um trabalho que, por isso, e também, acho que isso talvez seja o mais importante, eu fui o primeiro presidente do Conselho de Patrimônio Histórico de São Vicente. Em 2008, quando teve a primeira diretoria, eu fui o primeiro presidente eleito. Então, eu tenho, primeiro, por ser vicentino, e por profissão, esse amor à cidade e à história da primeira vila do Brasil. Pois é, temos um fera aqui com a gente hoje, hein? Marcos Braga. Bom, Paulo Eduardo Costa, nosso conde, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Boa noite, Paulo. Diz alguma coisa para a gente aí sobre o teu trabalho. Boa noite, Rui. Boa noite, César. Boa noite, Marcos, 3 amigos queridos. Eu agradeço a vocês pelo carinhoso convite. É um prazer estar aqui. Sou honrosamente presidente há 8 anos do nosso Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente e fui reeleito agora em janeiro por um período de mais 4 anos. Então, ficaria à frente da instituição pelo menos por mais 4 anos, tentando preservar de forma aguerrida o nosso patrimônio histórico, né? Nós temos um museu com 26 mil itens, temos uma biblioteca com 57 mil volumes, temos atividades culturais quase que permanentes, então isso nos dá impulso para poder até falar um pouquinho em nome da cidade e buscar, junto com o Marcos, que é um renomado historiador e um respeitado, e nosso confrade, inclusive membro da nossa confraria, passar um pouquinho da história, para as pessoas entenderem, porque um povo sem história é um povo sem memória, e um povo sem memória é um povo sem história. Na cidade, também acumulo outras presidências, fui presidente recentemente do nosso Santo São Vicente Golf Clube, sou presidente da Sociedade Amigos do Itararé, o César é um dos nossos diretores, sou presidente da Sociedade Amigos da Ilha Porchá, também, que é outra instituição, que embora pareça a mesma, não, são completamente independentes, e sou presidente da Sociedade Protetora dos Animais de Santos e São Vicente,
entre outras presidências que eu não vou ficar dizendo, porque parece culto ao ego, eu não preciso disso, eu acho que o importante é ideias, pensamentos, que a gente tem para falar, do que propriamente de ficar dizendo as imposições que nos colocam, né, por força das circunstâncias. É importante apenas ressaltar que todos os cargos que eu ocupo, todos são filantrópicos, nenhum deles é remunerado. Perfeitamente. Que bom saber todo esse histórico, todo esse currículo do nosso querido Paulo Costa. Vai acrescentar muito aqui esse programa. E o objeto desse programa hoje, mais uma vez, é a questão do projeto do prefeito Caio Amado de instalar a rodoviária da cidade na Praça Bernardino de Campos, uma praça histórica, uma praça realmente de lazer, uma praça que tem várias nuances que fazem com que esse projeto seja considerado um verdadeiro absurdo, encontra até dificuldades para adjetivar isso, mas nós vamos começar o nosso programa hoje, né? Segunda de primeira, com o seguinte: nós vamos passar aqui um vídeo, porque às vezes você, mesmo sendo vicentino, você não está assim atinando que lugar que é esse que eles estão falando, a Praça Bernardino de Campos. Você vai saber. Patrícia, coloca o vídeo para a gente aí, por favor. Vamos lá. Pois é. Você que está nos acompanhando, você deve estar lembrando agora do lugar, Praça Bernardino de Campos, inclusive onde se faz, quem já não fez, né? Exame de carta, de moto, de carro, ali que são feitos os exames há muitos anos, há muitas décadas, arriscaria eu falar, né? Começar aqui com o nosso amigo Marcos Braga, historiador. Marcos, o que você pode dizer sobre aquilo que nós, inclusive, apontamos na audiência pública de quinta-feira passada, na Câmara Municipal, sobre a inadequação desse lugar, Praça Bernardino de Campos, onde Caio Amado está tentando enfiar uma praça e praticamente, aliás, uma rodoviária, e praticamente destruir uma praça arborizada, antiga, histórica, com história comprovada. O que você pode falar, primeiramente, sobre isso para a gente, Marcos? Bom, primeiro que eu tirei carta lá há mais de 40 anos. Você vê que uma praça já é antiga, né? Então já dá para você ter uma ideia. Bom, a Praça Bernardino de Campos, como você colocou, ela é uma das poucas, se não a única praça da área central que tem ainda a sua função original, ou seja, uma função de lazer, de contemplação, sabe, de convivência, etc. Porque se você pode pensar, 22 de janeiro ainda tem.
Só que a Avenida 22 de Janeiro já tem uma série de intervenções. Tem o espaço multicultural, que é o Cine 3D, tem o espaço da Guarda, tem o espaço da Terceira Idade, não. Aí também é bem maior, claro. A Bernardino de Campos é uma praça bem pequena, e tem ainda essa função, a área verde, nenhuma intervenção, se não me engano, talvez só uma pequena intervençãozinha no centro, e ela é uma praça que provavelmente ela existe, pelo menos como um espaço de convívio, desde o início da vila. Você pode colocar isso, porque é o seguinte, você tem do lado dela a praça hoje João Pessoa, que é a praça da Matriz, a praça da Vila Cênica, e ela é uma praça praticamente atrás ou do lado da Praça João Pessoa. E ali era a Praça das Lavadeiras, né? Então ela já tinha uma função de uso na época que a vila estava ali implantada, que é o segundo lugar principal. A vila inicial foi destruída pelo mar, né, em 1545, e ela vem ali para a Praça João Pessoa, onde foi feita a segunda igreja matriz. Bom, essa história é um pouco longa. Então, ela já tem essa função de ser um espaço da lavadeira, porque ali tinha o Rio do Sapateiro, ali tinha uma fonte de água, então ela já tinha essa função. E aí acontece uma coisa, ela vai acompanhando a vila, toda a sua história, e no final do século XIX, com as transformações do porto, foi feito um projeto de arruamento de Santos. É uma planta bem interessante, de 1890 e pouco, tal, que eles transformaram toda aquela área mais nobre de Santos num quadriculado, parece um xadrez, sabe? Então, quadrinha por quadrinha, quadrinha por quadrinha, e talvez por, sei lá, quem fez, resolveu fazer esse mesmo quadriculamento no centro aqui de São Vicente. Então, todas aquelas quadras que circundam a Praça Bernardino de Campos, que você pode pegar ali da Lima, a gente pode pegar até da Frei Gaspar, Capitão Moura Aguiar, Marquês de São Vicente, 15, etc., e todas as do centro, né? Lima Machado, Santa Cruz, as suas, né? Todas elas são pequenas quadras, muito com cruzamentos um do lado do outro, e que fazem com que você tenha uma circulação muito local. E outra coisa, várias dessas ruas hoje, elas estão praticamente saturadas de trânsito, porque esse centro é complicado. Uma delas é Ipiranga. Então você tem ali, uma maneira para chegar nesse projeto sem pé na cabeça seria Santa Cruz, tá? Que é essa rua que vem lá da Capitão Moura Aguiar e passa do lado dela. E ao outro lado é a Lima Machado. Então, todo esse contexto. E outra coisa que eu acho também importante, desculpa se eu estou me alongando, é a questão de você ter residências, e muitas delas, principalmente nesse trecho de Santa Cruz, aquelas casinhas que a gente chama de casa de janela na rua. Uma casa térrea, sem uma garagem, tá? E você tem a janela da pessoa do quarto, é a rua, é para estar grudado na rua. Então imagina o transtorno para essas pessoas que moram nesse entorno, que moram aí, famílias que moram aí já há 50, 60 anos, você ter uma ocupação. E outra coisa, ninguém discute que São Vicente precisa de uma rodoviária. Só que São Vicente precisa de uma rodoviária, não com a visão da década de 60, 70, quando a cidade tinha 70 mil habitantes e era no centro. Na verdade, nunca foi. Eram quebra-galhos que tinha na João Pessoa, da Barão do Rio Branco. A gente precisa hoje uma rodoviária que pense a cidade na ampliação que a gente precisa da cidade. Tá bom? Perfeito. Segura que a gente vai precisar saber outras nuances históricas aí desse local que está marcado para ser destruído, né? Vou perguntar para o Paulo Costa. O que a gente tem percebido nessa gestão, em outras também, infelizmente, é que a cidade de São Vicente, por meio de seus gestores, por meio de seus parlamentares, ela não dá a importância devida à sua principal vocação, que é o turismo, que é a sua história, que são os aspectos arqueológicos da cidade. Todo mundo fala célula máter, todo mundo fala a primeira cidade do Brasil, berço da democracia, mas falar só não tem repercutido em nada, porque, na realidade, fala-se muito nisso, mas não se preserva nada. Por que esse desrespeito, Paulo? Porque as gestões, principalmente esta agora, né, estamos falando do atual Caio Amado,
Por que ele tem essa ânsia de não preservar a memória histórica da cidade e querer até destruí-la? Por quê? Por amadorismo. Nós, infelizmente, temos, e digo isso infelizmente com dor no coração, porque eu estou em São Vicente há 60 anos, eu nasci em Santos, esse ano completo 63, eu passei 3 anos na cidade vizinha e vim morar em São Vicente, até porque minha família tinha raízes aqui também. Mas é amadorismo político verdadeiramente. Ninguém se preocupa em dar continuidade a projetos, todo mundo acaba quebrando o link das situações históricas que nos envolvem, e parece que a cada nova gestão entra um grupo novo a fim de fazer uma revolução, mas uma revolução que não preserva a nossa tradição. Vou te dar um exemplo simples. Na Avenida Capitão Moraguiar, entre a Avenida Capitão Moraguiar e a Rua Bento Viana, a prefeitura tinha um terreno gigantesco, enorme, grande, onde funcionava a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o SEDURB, se não me engano, era o nome, agora muda de sigla toda hora, mas na verdade aquele terreno estava reservado ali desde o início do século XX, para a construção do grande prédio da prefeitura. A intenção é que ele ficasse próximo do legislativo. A intenção era legislativo e executivo, um próximo do outro. Seria fabuloso, porque nós teríamos verdadeiramente acesso pela Capitão Moraguiar, teríamos acesso pela Bento Viana, poderia se construir, dado o tamanho do terreno, um complexo gigantesco, e ninguém perguntou nada, simplesmente a atual administração foi lá e vendeu o terreno. 100 anos, mais de 100 anos aguardando para se fazer o prédio. Então, assim, você percebe que é um atropelo. A ansiedade de fazer não dá tempo de consultar as pessoas, ou planejar, ou projetar. E dá a impressão que a cada nova gestão tem um planejamento todo inovado, como se fosse uma vara de condão, um pó de pirilim-pim-pim que você joga e tudo mudou. Não tem muito sentido isso. Por exemplo, Rua 11 de Junho, vamos falar de um outro assunto que é bem próximo. Eu sou o presidente da Sociedade de Amigos do Itararé, posso dizer de cátedra. A 11 de Junho era a Rua do Antigo Boa Vista, né? Ali, por alguma razão, alguém lá no passado remoto insistiu em montar ali a ciclovia. Todo mundo foi contra, houve plebiscito, houve reunião de moradores, houve reunião com o Ministério Público. Eu lembro que foi uma coisa que envolveu a comunidade. Por quê? Primeiro, porque a 11 de junho é uma via de acesso de todo mundo que sai da Ponte Pence e vai beirando a Gonzaguinha. Você vai, entra ali no Grajaú e vai sair na Itararé. Portanto, é uma rua de grande fluxo de automóveis. Ponto número 1. Ponto número 2. Ali residem muitos idosos. É natural que sim. É uma região de confortável, tem supermercado, farmácia perto, padaria. Então, muitos aposentados estão ali. Ponto número 3. Muitos daqueles prédios são antigos e não tem garagem. Então, a garagem, o estacionamento de rua, de uma forma ou de outra, colaborava para minimizar o impacto desse sentido. Então, é uma questão urbanística. Vamos pensar em bom senso, né? Bicicleta não tem mão. Ela vem de lá para cá e daqui para lá e ela não te notifica. Afinal, é uma ciclovia. Olha, eu tenho ciência de 7 idosos que já foram atropelados por bicicletas ao tentar atravessar a rua. Porque eles não conseguem atravessar a ciclovia ao mesmo tempo atravessar a rua movimentada. Aí acontece, tiram o estacionamento, os idosos estão sofrendo, as pessoas estão reclamando. A gente vai pensar no comércio, vou pensar no César Matiusi aí. Nosso amigo Pablo tem lá o restaurante dele. As moscas, porque não tem onde separar. Como é que você vai fazer alguma coisa? Ele começou a fazer delivery agora, desesperado, para tentar bancar aluguel, os custos. A sorveteria da esquina, ou seja, não tem. O próprio supermercado Dia, que tem na 11 de junho, não tem onde parar, porque ele não tem estacionamento. A rua ajudava um pouquinho. Ou seja, não há nenhum tipo de planejamento urbanístico. No meu entendimento, há uma porra louquice. A palavra correta é essa. Deu a porra louquice, eu vou fazer e acabou. Eu sou ciclista, aliás, comprei uma bicicleta nova agora faz uns 20 dias. Vou até convencer o Marcos qualquer dia aí dar uma pedalada comigo, para ir lá ver o César no quiosque dele. Mas eu já saí aqui, passei por aquele trecho perigosíssimo, totalmente inadequado, tanto que quando eu volto, eu nunca mais voltei por aquele lugar, eu dou a volta atrás do Maraú e vou beirando o mar, onde efetivamente deveria haver uma ciclovia. Outro assunto, desculpa me estender tanto, a Praia do Gonzaguinha, reforma, né? Aquela coisa que eles resolveram fazer. Primeiro que suprimiram todas as árvores, e já me cortou o coração, porque eu, quando gostava de sentar lá para olhar o mar, e uma pessoa idosa que não pode ficar sob o sol e não vai carregar um guarda-sol, pegava a sombra frondosa daqueles chapéus de sol e ficava olhando para o mar. Arrancaram tudo, ou seja, do Extra até o Grajaú, não há nenhuma árvore. Nenhuma árvore. Uma coisa assim absolutamente assustadora.
Pior todavia, a ciclovia, que deveria, já que reformaram, tiraram o paralelepípedo, por que não incluir a ciclovia na calçada? Como é feito em qualquer... Como é em Santos, como é em Praia Grande, como são nas grandes cidades. Não. Trocaram 6 por meia dúzia, trocaram o piso por umas pedrinhas para justificar os 8 milhões de reais gastos, mas não houve nenhum tipo de benefício positivo, porque a ciclovia existente ali, ela simplesmente vai impedir da mesma forma estacionamento, portanto a praia e a Gonzaguinha não vai ter movimento, não vai ter turista, você não tem onde parar, você vai fazer o quê? Vai parar de Uber? Para aqui correndo, tio, que eu vou sair correndo? Uma ciclovia indo para lá e para cá, inadequada num lugar inadequado. Ou seja, estamos sempre trocando 6 por meia dúzia e não acontece nada de evolução em termos de cidade. Isso é uma coisa que me revolta. Por que não pegar esses 8 milhões e fazer que seja uma única pista, uma só, ligando lá a Biquinha até o Gáudio? É uma pistinha estreita. Por que a gente não vai dar mais flexibilização a isso? Fizeram aquela grande fraude para tirar os permissionários de lá. César alardeou isso para todo mundo. A cidade inteira sabe disso. É uma vergonha o que aconteceu. Por enquanto, eles não puseram lá o quiosque na Burgman, né, que esse é um outro assunto que depois eu vou falar do Itararé, porque tiraram um pronto-socorro, e é outra história que me revolta, porque tiraram um pronto-socorro, um ponto lá de SAMU, para colocar uma lanchonete colorida, com todos os benefícios, terraço enorme, mesinhas e cadeirinhas, quer dizer, ou seja, em vez de melhorar, estão emporcalhando a cidade. Não há qualidade urbanística e nem qualidade de vida nesse sentido. Aí o permissionário que está lá há 20 anos, há 30 anos, não tem o mesmo benefício. Pelo contrário, se eles não recolher o alvará, coitadinho, vai força policial para tirar, como fizeram com a Sociedade Amigos do Itararé, a cidade que eu presido. Por incrível que pareça, não foi nada elegante, dizendo, olha, doutor Paulo, por acaso o senhor gostaria de... Não. Me liga lá o nosso o voluntário que tomava conta, que cuidava lá do lugarzinho de guarda-volumes, do banheirinho sempre cheiroso, né, das informações que ele prestava às pessoas, do carinho que dava ao turista. Chega lá um dia de manhã, polícia militar, a tropa, o senhor tem que sair agora. É uma coisa absolutamente surreal, meu amigo. Então, Rui, eu vou parar de falar porque a palavra única que cai em tudo isso é amadorismo. Não adianta você ter um bom diploma se você não tiver experiência da vida. O Rui Eliseu só se tornou um grande advogado depois que ele se formou e foi lá estagiar, e foi errar, e foi cometer os equívocos para dizer, não vou cometer de novo. Agora, imaginar que a teoria está toda aqui, eu posso colocar ela em prática, não. Porque o exercício da política, no meu entendimento, é o exercício do diálogo. Conversar com as pessoas, entender as pessoas, conciliar e contemporizar. Vamos ver aqui na balança da vida o que é mais importante, o que é menos importante. E parece que aqui nessa cidade não existe isso. Existe uma coisa que vem sempre de cima para baixo, tipo, engulam. É obrigado, acabou, decidi, ponto final. É uma pena que São Vicente ainda continue nesse tempo das cavernas, enquanto Praia Grande e Santos sobem, a gente continua estagnada nessas ações mercantilistas, técnicas, para ganhar uma eleição, para inventar. E, aliás, vai pipocar a obra o ano que vem, viu? Pode ter certeza. Agora, se você perguntar se todas elas são interessantes, imagina. Uma boa parte inúteis ou fazer o que os outros já fizeram com aquela velha cara. Ah, não terminaram, destruíram tudo, eu estou aqui como herói, vestido de Superman. Não existe isso, né, gente? Isso já passou há muito tempo do nosso cérebro. Desculpa, Rui. Imagina. Vocês têm que falar bastante para a gente poder se informar. Vou passar aqui a bola agora para o grande César Matiusi. César, com relação à Praça Bernardino de Campos, eu sei que você tem conversou muito com moradores, com pessoas. Você esteve no local, você fez um ao vivo lá do local, um vídeo, e esse vídeo teve muitas visualizações. Fala qual que foi o recebimento, como que os moradores da Praça Bernardino de Campos receberam essa notícia. Fala para a gente. Então, os moradores estão absolutamente indignados, né? E são idosos, imagina, né? A dona Hilda tem 80 anos, 60 anos que ela mora na praça, uma gracinha de pessoa. A dona Djalma, tem uma senhora que fala, meu pai, o nome dela é Djalma, eu tenho o nome de homem, meu pai não sabia como me dar o nome e tal, ela chama Djalma e tal, também mora há 30 anos na praça, né? Então, quer dizer, a gente está em contato aí com o pessoal da praça e eles estão absolutamente indignados, né?
Mas, assim, eu queria voltar um pouquinho aí na fala do Paulo, se me permitir a ousadia, discordar um pouquinho, porque, sinceramente, ô Paulo, eu acho que não tem teoria nenhuma. Eu estou plenamente convencido que esses caras não sabem nada de nada. Eles não entendem nada de nada. Eles não entendem de arquitetura, não entendem de história, não entendem de nada. Esse Caio é uma mentira. Ele não é estudado nada. Ele não tem estudo nenhum, ele não tem fundamento nenhum nas coisas que ele fala. Eu, por acaso, tenho a felicidade de conhecer alguns arquitetos e alguns urbanistas. Imagina destruir uma praça pública. Isso é uma coisa insana, isso é uma coisa de demente. Esse Alexandro é um idiota completo. Esse cara não entende nada de arquitetura, absolutamente nada. E a gente percebeu isso claramente na Câmara. Na Câmara, nós estivemos juntos lá, eu e o doutor Rui, e ele não entende nada, ele não respondeu absolutamente nada. Como assim você vai destruir uma praça? Por que você vai destruir? Primeira coisa, existe algum laudo desqualificando onde está a rodoviária atual, que é ali no Bitaru? Então, todas as rodoviárias nas cidades modernas são próximas da rodovia. Para quê? Para tirar o fluxo de ônibus do centro da cidade. Isso é óbvio, você não precisa ser urbanista nem arquiteto para saber disso. Se você for para São Bernardo, aliás, São Bernardo, a rodoviária de São Bernardo, a do centro, era uma rodoviária fantástica. E eles estão desabilitando uma rodoviária fantástica para construir outra rodoviária maior ainda, próximo da rodovia. Então, todas as cidades, meu irmão mora em Piracicaba, eu conheço algumas cidades aí do interior, em todas as cidades, a rodoviária é próximo da rodovia. Quer dizer, você trazer a rodoviária para o centro da cidade é uma insanidade total. Então, que conceito tem esse cara, esse Alessandro, que é urbanista e tal? Desculpa, eles não sabem nada de nada. Nem Caio sabe alguma coisa, nem Alessandro. Aliás, é o seguinte, quem é esse cara? Eu nunca ouvi, você é o famoso quem? Sabe aquela coisa? Você é o famoso quem? Nunca ouvi falar. Eu ouvi falar em Paulo Mendes da Rocha, ouvi falar em Edson Eloy, ouvi falar em alguns arquitetos e urbanistas, mas esse Alessandro, quem é esse menino? Quem é esse menino para ter esse poder de decidir que vai destruir uma praça, que vai fazer isso, vai fazer aquilo? É um absurdo. Então, acho que são duas coisas que faltam na cidade para resumir a minha fala, porque hoje é um dia de aprendizado e não de falar. Primeiro, eu acho que São Vicente falta competência técnica, eu acho que não temos arquitetos e urbanistas, e falta principalmente justiça. É isso que falta na cidade. Falta o poder moderador para dizer para esses caras dizer o seguinte: vocês não podem fazer isso, vocês não vão fazer isso. Porque quando menos espera, está lá os tapumes, eles destruíram a praça e acabou, Inês é morta e PT saudações. Entende? Então, é isso que é triste. O que eu mais lamento é a ausência de justiça. Né? Como é que a justiça está vendo tudo isso e nada acontece? Né? E vai, E, bom, a questão do poder legislativo é uma piada à parte. Né? Eu já tinha ouvido falar, eu pude constatar na prática, aquilo é um show de horror, né? Pelo amor de Deus, o que é aquilo, né? Mas é isso, vamos prosseguir com os mestres. Só queria pontuar essas coisas aí. Muito bem, muito bem. Nos assusta de uma forma ou de outra que diz respeito à legislação. Há uma lei de 1986 ou 87, se não me engano, que tomba todas as árvores existentes em praças públicas, logradouros públicos, praias, etc., até de caráter interno. A lei não está sendo respeitada de forma nenhuma. Depois, o bairro, quando foi pensado, é um bairro residencial, né? Ele não tem ruas suficientes para absorver um trânsito pesado, de ônibus de 2 andares, como diz até antes do programa, de 2 eixos, né? O centro expandido, que a gente chama de centro expandido, começa a crescer muito lentamente com relação a Ipiranga e depois a Campos Sales, mas há limitações, por enquanto. Ele não ultrapassou ainda Jacob Mericas. Isso tem que ser feito de maneira gradativa. Depois, tirar o estacionamento de novo daquela região para o fluxo de ônibus ou grandes veículos passarem, vai causar um problema gravíssimo. E um ponto que o Marcos me revelou até e conversou, e que é muito ponderado, que ele falou para mim até numa conversa informal, as casinhas ali do lado são do início do século XX.
Ele acabou de dizer no início do programa que elas fazem fronte para a rua, né? Não havia necessidade de recuo naquela época. Aquelas casinhas todas não vão resistir ao trânsito pesado. Depois temos um outro problema também. A Praça das Lavadeiras, há sérios indícios que ali tem uma nascente. Parece-me que essa nascente foi canalizada pelo então Sebastião Ribeiro da Silva, nosso prefeito, que jogou o produto dessa água, que deveria sair no meio da praça, onde as lavadeiras lavavam as suas roupas, efetivamente para o Rio do Sapateiro ou Rio do Sapeiro, que tem um dos braços passando por ali. Aquela rua João Souza, uma rua estreitinha, que vai dar na Djalma Dutra, bem na esquina tem uma casa que hoje parece que é um laboratório, se não me engano. Ela ficou anos e anos sem dar o habite, porque ela estava em cima da canalização do Rio do Sapateiro ou Rio do Sapeiro. Eles liberaram depois de muito tempo, tem algumas obras de expansão até daquelas galerias pluviais. E elas passam exatamente embaixo da Praça Bernardino de Campos. Ou seja, aí também é um recurso histórico que tem que ser visto. Ao lado, no lado dessa rua que eu acabei de falar, da Erasmo Chetz, que é bem estreitinha, ali tinha um seminário católico. Eu acho que ali caberia a prospecção arqueológica, não só pelo seminário católico, mas pela igreja de Santo Antônio, que fica em frente da antiga matriz e deve ter. Eu acho particularmente até que os ônibus e os carros passam por cima de corpos enterrados ali, porque era hábito no passado de enterrar os corpos em volta das igrejas. Se tinha um seminário, se tinha uma igreja na rua Erasmo Chetz, certamente deve ter corpos ali. Ali é área de prospecção, não área de você fazer essa loucura de criar uma rodoviária criando um colapso de trânsito, um colapso de todos os sentidos, porque não vai ter mobilidade urbana num lugar de ruazinhas pequenas. Surreal a ideia, como sempre. Desculpa eu me estender, mas eu fico revoltado com isso que eu vejo e aí eu sou obrigado a colocar para fora. Coloca para fora, põe para fora. Deixa eu só pontuar aqui, vou passar aqui um questionamento para o Marcos Braga, a questão da audiência pública. Os moradores ali do entorno, os idosos, como bem César mencionou, eles estão, eu vou usar essa expressão porque é o que eu percebi, eles estão desesperados com essa iminente destruição da praça pela gestão pública. Eles estão desesperados. Pelas redes sociais eu já vi um e outro tentando buscar socorro. Um vereador fulano, vereador ciclano, com fulano de tal. Infelizmente, eu já disse para eles que isso aí não vai dar certo, não. Porque é a mesma coisa que você pedir para a raposa tomar conta das suas galinhas, né? É isso que acontece. Então, essa audiência pública, esse secretário que esteve lá, junto com o secretário de Mobilidade Urbana, junto com outro lá, outro senhor lá, comandante da GCM, né, todo paramentado, esse pessoal adora esse milico, não entendo disso. Eles falaram, fizeram uso da palavra e não disseram nada, não apresentaram nenhum argumento, nenhuma documentação, nenhum estudo técnico. E eu pergunto para o Marcos, aqueles argumentos que o secretário, que tem formação na área, o que você pode dizer daqueles argumentos que ele apresentou, Marcos? Olha, bom, vamos lá. Eu acho que tem algumas questões que a gente tem que colocar. Esse negócio de montar equipamento de praça, infelizmente, é uma coisa que se foi feito muito em São Paulo, da década de 40, 50, aqueles terminais, até no início do século, grandes áreas foram transformadas, etc. Mas já se viu de lá para cá que isso não é a solução, você tirar a área de convívio para transformar em equipamento público. E, principalmente, eu queria só frisar isso de novo, que eu acho que é importante, São Vicente necessita muito de uma rodoviária, porque ele nunca teve uma rodoviária. Essa é a grande verdade. São Vicente nunca teve uma rodoviária. Ele tinha espaços que eram usados para ser rodoviária. Tá? Existem fotos da Praça João Pessoa com ônibus, na década de 50, 60. Existem fotos da Praça Barão do Rio Branco com pontos de ônibus para São Paulo também lá. Haviam espaços para ônibus também na Praça 22 de Janeiro. Numa época que São Vicente tinha 60, 70 mil habitantes. Uma época que não existia cidade náutica, não havia México 70, ninguém falava em área continental. Eu nasci na Rua Júlio Prestes, na Vila Valença. Eu nasci na Rua Júlio Prestes, nasci em casa. A minha madrinha, que era dona da casa onde eu nasci, ela comprou aquela casa num loteamento que foi feito após a década de 40, porque a cidade terminava na linha férrea. Dali para trás, em direção à Vila São Jorge, não existia.
Então, nós pensar numa rodoviária, numa praça triangular, pequenininha, com Bernardo de Campos, é totalmente fora de senso comum, porque é o seguinte, ali você vai acabar tendo mais um quebra-galho, mais um peixe puxadinho, que vai fazer só talvez um atendimento de Santos, São Paulo, São Bernardo, Diadema, etc. E não vai ser a grande rodoviária que a cidade precisa. Agora é o seguinte, vamos só retomar algumas questões. Primeiro, há um tempo atrás, na época, tem que citar o nome, não tem jeito, na época do Márcio, ele construiu o centro de convenções para ser rodoviária, não o teatrinho, feito na época do Tércio. O centro de convenções foi feito para ser rodoviário. Ele é uma tremenda numa estrutura, perto da rodovia, estava tudo... Só que daí, em 2002, 2003, ele resolveu mudar e transformar num centro de convenções, porque politicamente era mais interessante. E aí foi o quebra-galho da rodoviária que foi lá para Frei Gaspar, no Correio Gaspar. Ela já foi na Capitão Moraguiar. Então, assim, a gente sempre fica... Né, e é aquele terreno que o Paulo Costa falou, que era pensado para ser a prefeitura, que também já se pensou em fazer rodoviária. Se tocou na questão do espaço da própria Sangoban, que saiu, tem uma dívida enorme. Aquele terreno da Frei Gaspar também tem uma dívida enorme com a prefeitura. E o próprio teatro, que, na verdade, é um péssimo projeto de teatro, poderia ter sido pegando esses 6 milhões, que aparece para e fazer um trabalho ali para ser uma rodoviária em frente. Aquela área é complicada. Aquela área é complicada. Aquela área ali é uma área complicada. Área de pessoas humildes, pobres, etc. E tem que ser feito um trabalho no entorno. Agora, sobre os secretários que foram lá, me veio o rapaz lá, o comandante da Guarda Civil Metropolitana. Quando foi criada a Guarda Civil Metropolitana, tinha 300 e pouco. Hoje não chega a 100 e pouco, que envelheceram, aposentaram, morreram, e a reposição foi muito pequena. Então, eu moro na Praça 22 de Janeiro, tem um posto policial aqui em frente, e eles não conseguem atuar, sabe, nos delitos que acontecem aqui na praça, tanto aqui quanto na Praça Dom Jobim. E você acha que ele vai conseguir colocar um posto dentro da rodoviária ali para tomar conta? Mas eu acho que o principal ponto, que é a coisa que mais entristece a gente, é você ver que aquela população que mora naquele entorno, que mora naquela extremamente residencial, foi lá, mostrou, sabe, brigou, está lá brigando, mostrou realmente suas angústias, suas certezas, e o secretário Alexandro, que é o presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, não está levando isso em conta. Eu acho, olha, vamos repensar. Nem isso, sabe, não ter, sabe, essa questão da humildade, ter essa questão de você pensar realmente, porque não é pensar, temos que pensar primeiro na cidade do que... Não, tem que pensar primeiro nos munícipes. Esses caras estão lá, foram eleitos para trabalhar para os munícipes. Então, esse eu acho que é o grande problema. Para de fazer puxadinho, porque essa rodoviária não vai durar nada. Primeiro, espero que não saia, e tudo que a gente puder fazer, desculpa, Paulo, falar pelo Instituto, mas assim, eu, como o suplente do Paulo no Conselho, tudo que a gente puder fazer para que não saia, a gente vai fazer. A gente vai no IFAM, vai no CONDEFAT, vai no Ministério Público, se for necessário. Tá? Porque eu acho que realmente é um grande absurdo, uma falta da administração reconhecer quais são as angústias daqueles municípios que moram ali no entorno. Ô César, eu vou perguntar para o Paulo, eu acho que você gostaria de fazer a mesma pergunta. Dentro disso que o Marcos Braga acabou de falar, seria correto, então, a gente dizer que os argumentos apresentados pelo secretário, dizendo que o centro de convenções, né, antigo, era para ser centro de convenções e a adaptação não vai ser possível e tal, foi o que ele argumentou, pelo que eu me recordo. Pergunto para o Paulo. Paulo, está correto isso daí ou é papo furado, Paulo? É natural que é papo furado. Aliás, na reunião do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, eu disse a ele, para que trazer a rodoviária para uma área residencial que vai causar um impacto absolutamente gigantesco em termos de urbanismo e de destruição do que seria aquela região, né? Porque você sabe que ia chegar uma rodoviária. Vamos pensar que é o Santos, que é uma cidade supostamente elegante, de gente que tem uma posição financeira boa, né? Vamos falar em português, claro. O entorno da rodoviária é assustador.
Olha, e a rodoviária foi construída justamente como todas no final de uma rodovia. Você pega a Anchieta, aquela avenida larga, quando ela bate no centro, ela é rodoviária. Mas eu sou, por exemplo, membro do Conselho do Museu de Arte Sacra de Santos. Para ir até lá é sempre um pesadelo. Tá cheio de craqueiro, de doidão, de viciado, de álcool. Por quê? Porque a rodoviária facilita a chegada desse tipo de gente. Por isso que as rodoviárias, se Santos pensasse hoje e fosse fazer uma nova, certamente não faria ali no centro da cidade, faria em outro lugar, né, mais distante. Praia Grande, por exemplo, a rodoviária fica Imigrantes, você entra aí naquela chamada marginal, né, na parte próximo ali é o cartódromo, que não tem nenhuma casa, do outro lado você não consegue atravessar, porque ela está colada na rodovia, um bairro residencial onde não tem boteco, restaurante, nada, justamente para evitar essa concentração. Ou seja, há bom senso. Todas as cidades que a gente vê sabem que as rodoviárias são próximas de rodovias, mas aqui eles querem contrariar esse processo, que eu acho assustador. Na época eu argumentei com o secretário dizendo o centro de convenções é tão gigantesco, nem precisaria fazer reforma. Para aquelas portas gigantescas, né, dá para entrar até ônibus de 2 andares ali dentro. Faz ali na área coberta, aquele prédio monumental e desocupado, servindo para nada. Com esses 6 milhões, você dá um tapa naquilo, reforma aquilo inteiro, deixa lindo. Ah, tudo bem, não quero fazer lá dentro. Então tem o terreno, aquele estacionamento inútil que fica ali, literalmente inútil, né? Põe ali no estacionamento, centro de convenções, próximo até a transferência feita aos poucos, saindo da antiga. Reforma esta antiga, que parece que é uma coisa que é impossível, né? Se bem que no meu entendimento, desculpe, até eu acho que ali tinha que ser mesmo um teatro. Fazer aquele projeto inteiro e a cidade tem que ter um teatro. É uma vergonha uma cidade que não tem um teatro. Os eventuais espetáculos que são apresentados aqui no Instituto Histórico, mas nós não temos um teatro. Aliás, é uma vergonha uma cidade que não tem uma sala de concertos e recitais. Não digo concerto para concertar, uma sala de recitais. O Instituto Histórico é a única sala de recitais, graças a Deus, com 2 pianos no salão principal e um adjacente, são 3 pianos, para poder receber. É uma vergonha uma cidade que não tem uma galeria de arte. Não há uma galeria de arte para o artista vicentino mostrar. Tem a praça, onde ele coloca lá de maneira, coitado, muito amadora, seus quadrinhos, eventualmente. Aliás, tinha ali onde estavam reformando na Gonzaguinha, aquilo tudo desapareceu. Mas a única galeria de arte da cidade funciona dentro do Instituto Histórico e Geográfico. Então você começa a pensar, meu Deus, o que está acontecendo com essa cidade? É uma cidade que não tem uma livraria. Ao pé da letra, nós temos uma loja que vende livros ali no shopping. Mas não é uma livraria, é uma cidade que tem uma história tão rica, mas tão rica, que deveria se orgulhar tanto disso. Nós recebemos agora, há mais ou menos 20 dias, os livros remanescentes da biblioteca de Ivani Ribeiro. Quem era Ivani Ribeiro? A maior dramaturga brasileira de todos os tempos. Mulheres de Areia, que foi gravado em Itanhaém, onde agora, recentemente, se reuniram todos os presidentes de institutos históricos da região, era de autoria da Ivani Ribeiro. Ela era vicentina de nascimento, ela morava em São Vicente, e os livros da sua preciosa biblioteca vieram para o Instituto em doação da família e da jornalista Rodrigues, que é a curadora do acervo dela, para nós criarmos um memorial em honra. Ninguém fala disso, meu amigo. O principal historiador da época, digamos, pré-colonial ou colonial, que era o Frei Gaspar, da Madre de Deus, que nasceu na fazenda Santana do Acaraú, e o Marcos é testemunha, a fazenda está abandonada, no meio de uma ocupação irregular, deveria ser um santuário, um lugar daquele. Frei Gaspar é autor de livros maravilhosos, praticamente nem lembram do cara. Aí você vai falando da vida e pensa, por exemplo, o editor, eu falei isso, falo várias vezes nas nossas lives, Menotti Del Pique, o grande escritor, grande cronista, poeta, o editor-chefe da Tribuna, morava no Parque Prainha, compadre de Vitor Brecheret, que morava em frente ao Colégio Martim Afonso, que depois mudou lá para ser vizinho do Brecheret. Aliás, o Menotti é padrinho da filha do Brecheret, a Patrícia Brecheret, que veio nos procurar. Então, assim, você fala, meu Deus, com uma história tão rica e enriquecedora, a gente parece que está lá nos tempos das memórias. Esses dias eu escutei de alguém dizendo, a solução para São Vicente é se juntar a Praia Grande, virar bairro de Praia Grande, se juntar a Santos e virar bairro de Santos, porque a cidade não consegue simplesmente se desenvolver em função de uma classe política totalmente despreparada. Ou melhor, preparada para os seus próprios egos. Não está consultando ninguém. É triste ver isso, né, Rui? Preciso parar de falar.
Mas é assim mesmo, Paulo, como você está falando, e eu vou dizer o seguinte: o que nos entristece, gente, é que essa situação da Praça Bernardino de Campos, ela começou de uma forma, vou dizer que exitosa e vitoriosa, em certo aspecto, porque ela decorreu lá atrás, né? Acho que um ano atrás, César. O César esteve em loco, no local, juntamente com a Delphi, né? E constatou a falta de manutenção, de zeladoria, o abandono que estava a rodoviária do antigo centro de convenções. Então, o objetivo das denúncias, que foram legítimas, não foi, César, foi de levantar um problema, um desleixo da gestão. E o desleixo da gestão, ele resolveu dessa forma. Ou seja, abandonar lá o local, que é um local que seria bom continuar, seria excelente que continuasse lá a rodoviária, com esse papo furado de que as desculpas de sempre, né? Porque vai haver recursos aí, e já tem recursos, né, que vão ser manipulados, vão ser movimentados, e o pessoal parece que cresce o olho nisso. É o que me parece, não estou afirmando nada. Agora, veja, vou perguntar para o César. César, isso entristece um pouquinho a gente, né? Você esteve lá, fez a denúncia, o cara foi para a imprensa e tudo mais, e o resultado, infelizmente, é que ele não fez a zeladoria lá, a manutenção. Pelo contrário, ele abandonou lá. Pô, revitaliza o local, meu. Leva o Burgman para lá, ele não gosta tanto desse Burgman, leva o Burgman para lá, leva como é que é o nome daquele restaurante que leva um grau para lá, faz alguma coisa. Pô, o cara disse que era preparado, meu. Não foi isso, César? Você constatou lá, infelizmente, parece que o resultado não foi o que a gente esperava, não é isso? Sim, claro. Uma coisa que eu quero ressaltar é a gente está em embates daí, eu e o Rui, faz um tempo que a gente está se pelejando com a prefeitura. Então, a gente aprendeu o estilo da prefeitura, do seu Caio Amado. O que acontece? Eles, também não dá para florear muito a pílula, eles são mentirosos, eles mentem o tempo todo inventando história. A história do quiosque, que é uma outra história. Porque vocês não pediram alvará na época tal. Tudo mentira, não tem nada a ver com alvará, a história toda é totalmente outra. O Paulo sabe disso, a imprensa sabe disso, e hoje a própria justiça sabe que não há nenhuma relação com alvará, mas essa é outra história. Agora, no negócio da rodoviária, eles estão alegando o seguinte: nós precisamos chamar a atenção de vocês para essa narrativa, que também é uma narrativa mentirosa. Eu vou contar aqui a versão da prefeitura. A versão da prefeitura é assim, pasmem. Nós vendemos um terreno na Capitão Mora Aguiar por 7 milhões. A pessoa que comprou esse terreno de 7 milhões, que é a Fundação Lusíadas, essa é a versão da prefeitura, tá? Não joga pedra em mim. A Fundação Lusíadas pegou essa propriedade e nessa propriedade que eles compraram por 7 milhões, eles vão construir um hospital de 60 milhões. E esse hospital de 60 milhões, eles vão ceder para a prefeitura. Olha que bacana que é a Fundação Lusíadas. Muito filantrópico, muito bacana. Compra um negócio de 7 milhões, constrói algo de 60 milhões e cede para a prefeitura. Tudo bem? E esses 7 milhões que vai ser usado para construir a tal da nova rodoviária. Mas não pode reformar lá onde é o Bitaru? Não, o dinheiro não pode ser usado para reforma. Ele só quando você vende um patrimônio, segundo a lei, né? Por enquanto eu estou na narrativa da prefeitura. O dinheiro que foi vendido um patrimônio só pode ser usado para comprar outro patrimônio, para construir outro patrimônio. Então, por isso que eles não podem reformar a rodoviária do Bitaru e por isso que eles têm de destruir a praça. Vocês entenderam onde o cara quer chegar? Então, assim, conforme eles falam uma coisa, o nosso nariz vai aumentando. Eles acham que nós somos tudo palhaço. E eles ficam numa narrativa tirando a gente de palhaço. Aí quando você termina a história, você fala, não, pô, jura que você está me contando essa
patuscada, como diria Patuscada. o nosso amigo Rui. Então essa é a história. Então, é uma narrativa mentirosa, totalmente mentirosa. Por isso que hoje a gente já sabe o quê? Prova essa versão. Prova isso que você está dizendo. E, principalmente, que é o que a gente está fazendo, na justiça. Não estou confiando nessa SEV que foi instalada lá na Câmara. Ela tem uma cara, para mim, de palco eleitoral do presidente que a instalou e da deputada a qual ele está alinhado, né, politicamente. E ainda por cima, até pouco tempo, eram contra na questão do bom prato, né? Uma era a salvadora, outro era o vilão, uma era a mocinha, outro era o vilão, agora estão tomando refrigerante juntos. Quer dizer, é esquisito isso. A falta de coerência é tremenda. Pedir para a deputada Solange Freitas esclarecer essa incoerência, ela nem tchum para a gente. Não tem problema. O que importa é que a cidade está sabendo disso. Considerações finais, meu caro Marcos Braga. Fique à vontade. Obrigado, Rui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu queria só fazer uma coisa que eu acho que foi uma lembrança muito interessante feita por uma munícipe. E eu completei da seguinte maneira. Eu tenho uma filha de 10 anos e ela, com 1 ano de idade, ela entrou numa escolinha chamada, na época, Criatitá, que era ali na Praça de Campos, hoje está na Rua Santa Cruz. Ali você tem uma série de escolas. Você tem o Passionistas, você tem o Itá, você tem a Rosa de Saron, você tem a Fortec. Então, e aquela lembrança que ela fez das crianças indo a pé para a escola, imagina isso com uma rodoviária instalada no centro, ali naquela Praça Bernardino de Campos, destruindo a praça. Então, eu acho assim, não pensaram no entorno. Ali tem um centro de atendimento a pessoas idosas, com problemas mentais também ali na praça, tem espaços de laboratórios médicos, etc. Então, assim, é totalmente incoerente. E a gente a gente espera que a administração realmente reveja essa postura de destruir uma praça tão importante como a Bernardino de Campos. Então, com função de praça, e mude e pense realmente lá no Bitaru, onde realmente é o lugar onde ela deve ficar. Obrigado. Perfeito, obrigado, Marcos. Tá, até a próxima. César, considerações finais, irmão. Então é isso. Primeiro, agradecer aos colegas, aos amigos, essa aula que a gente teve. E eu quero recuperar, inclusive eu conversando com o Rui, eu que sugeri o Marcos, né? A participação do Marcos, porque eu acho que ele falou uma coisa muito interessante na nossa audiência pública, e eu quero recuperar a fala dele aqui, que eu achei sensacional. O que ele disse é o seguinte: em São Vicente, nós temos uma tradição de macular as praças públicas, né? A praça, ela tem história, é a história da cidade. Ele citou um exemplo que foi uma violência tremenda, que foi aquele camelódromo horrível instalado na Praça do Correio. Aquilo é um horror, aquilo é uma aberração, é uma coisa feia, é uma coisa... enfim, é horrível aquilo. Então, o que acontece? Ali poderia ser uma praça. O Paulo citou muito bem as carências que nós temos na cidade de arte, espaços para a arte, né? Então, se você quer ocupar a praça com alguma coisa, ocupe com arte. Olha que espaço bacana para você ter show, para você ter gastronomia, para você... Inclusive, está tendo um evento gastronômico que eu considero uma coisa de mau gosto, mas, de qualquer forma, mostra, na 22 de janeiro, mas, de qualquer forma, mostra que a praça pode ter uma ocupação. Por acaso, esse evento é de mau gosto, é umas coisas meio... Mas pode ser de bom gosto, né? Não é pelo fato de... Hoje está de mau gosto. Por quê? Porque não explora, não convida o comerciante local. Poderia ser feito alguma coisa parecida para fomentar o comércio de São Vicente. Poderia ser. Enfim, a praça, as praças da cidade, né, pegando aí a fala do Marcos, ela poderia ser usada de forma positiva, de forma a fomentar a arte, fomentar a cultura, principalmente numa cidade que é carente exatamente desses espaços, né? E nunca com uma rodoviária, pelo amor de Deus, né? O que é isso? Isso é um pesadelo. Boa noite. Isso, César. Obrigado, irmão.
Paulo Costa, suas considerações finais. Recentemente eu falei para uma turma que está se formando em turismo de uma universidade de Santos, dizendo que Porto Seguro, só porque Cabral lá chegou em Santa Cruz da Cabralha, transformou-se hoje em um dos principais polos turísticos do Nordeste brasileiro. Eles têm hotéis 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrelas, tem gastronomia, tem aeroporto, tem porto flutuante, tem tudo que você pode imaginar em termos de atração e geram muita renda e muito emprego com isso. A nossa vocação de São Vicente era o turismo histórico-cultural. Zan Quaresma e o Marcos Braga desenvolveram um projeto lindíssimo. Eu entrei depois de Gaiato, já no meio do caminho, um projeto do circuito de turismo histórico-cultural para resgatar desde o Porto das Naus até a nossa matriz, a grandeza, e poderíamos até incluir a Praça das Lavadeiras, a Praça Bernardino de Campos, e nada tiraria de brilho desse circuito. Mas é uma cidade que não preserva a sua história e que não tem turismo nenhum. Como é que você pega uma cidade que é cortada por uma das maiores e mais importantes rodovias a imigrantes e tem 2 acessos? Uma cidade turística tem 2 acessos. É uma vergonha o que está acontecendo com São Vicente. Ou você, quem vem de São Paulo, entra pela linha amarela, ou quando você vem de Praia Grande, entra ali justamente onde está a rodoviária. Um acesso que à noite fica escuro, meninas ficam ali se prostituindo. É uma coisa vergonhosa. Não há um pórtico de entrada da cidade, não há uma iluminação. A Imigrantes corta o meio da cidade e não tem luz. As marginais da Imigrantes não tem luz. Aquela rua marginal Imigrantes que cruza com ali aquela principal da Vila Margarida, é uma Mascarenhas de Moraes, é uma vergonha, é um lixão a céu aberto, valas ali. Ou seja, não há tratamento adequado ao turista. Como é que você vai levar um turista para Gonzaguinha se não tem onde parar o carro? É tudo assim, é tudo muito amador, 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 amador. A cidade ganhou recentemente pela internet, Rui, o prêmio de, como é que é a cidade ligada à vela, uma coisa boboca assim, aquela que você fica votando sem nenhuma consciência. Aí eu me pergunto, eu tenho jet ski, sabe quantos pontos tem São Vicente de ancoramento de lanchas ou de jet ski? Você sabia dessa, César? Quantos pontos tem na cidade onde são autorizados a parar uma lancha, um jet, afinal o turismo náutico, nós não ganhamos o turismo náutico, tem 1 ponto, do lado do edifício Grajaú, que não se usa mais, porque a maré houve uma alteração, ela acaba batendo no costado e não tem como você parar nada ali mais, nem descer mesmo por aquela rampa. Ou seja, é tudo uma falácia, é uma fantasia. Como dizia o meu antigo tutor, é tudo para inglês ver. É para inglês, literalmente inglês ver. Lançam o circuito de turismo histórico-cultural, o Marcos lembra o dia que fizeram o lançamento, com tanta pompa e circunstância, para não fazerem no dia seguinte. É assustador o que está acontecendo em São Vicente. E a gente continua vivendo, como disse o Rui, no mundo de Bob, infelizmente. Um dia eu quero voltar aqui para falar um pouquinho de turismo, um pouquinho da nossa história, dar uns breaks da nossa cultura, né? Aliás, falamos pouco da cultura, que praticamente não existe em termos de cidade. Falar da saúde pública, né? Alardeando lá o Hospital do Vicentino com 108 leitos, ou 110, ou 114, não importa quantos sejam, para uma cidade com 360 mil habitantes. É só saber fazer conta. Vou pegar uma senha e ficar doente daqui a 30 anos. O Vicentino vai ter que esperar a sua vez, porque a cidade não tem hospitais e uma facilitação para isso. O São José aqui no centro abandonado e maltratado por uma intervenção nefasta da própria prefeitura, lá no governo do Luiz Carlos Luca Pedro. A prefeitura deve ao São José 190 milhões, não vai pagar sabe quando? Nunca. E está lá o hospital, subutilizado, que poderia estar sendo utilizado para a população, bastando para isso aportar e melhorar um pouco as condições de algumas alas e tentar negociar com a Irmandade. Ou seja, continuamos no mundo de Bob e Rui, infelizmente. Prazer enorme estar com você, César Matius, Marcos, Atanásio Braga, meu querido amigo, e Rui Eliseu. Prazer estar com vocês. Espero que a gente possa estar junto tomando um café a qualquer hora aí. E Marcos tem que vir aqui conversar comigo, eu já fiz uma intimada nele. Marcos, venha falar comigo essa semana, que nós temos que tomar as providências, e vamos tomar as providências. A Instituição de Preservação Histórica é o Instituto Histórico e Geográfico da cidade, e ele vai certamente tomar providências que são necessárias. Obrigado. Paulo, Marcos, César, obrigado pela presença. Eu quero pedir o seguinte para vocês, tá? Paulo, me convida para esse café, porque a gente precisa alinhar esse enfrentamento. Digo novamente para os moradores da Praça Bernardino de Campos, nós nos colocamos à disposição, parece que vem uma comissão falar conosco, vamos judicializar essa situação, tá? Aqui tem briga, aqui tem luta,
Nós vamos lutar contra esse absurdo e que Deus nos ajude, nos faça vencer para que isso não vingue, tá? Então é isso, gente. Mais um Segunda de Primeira. Até o próximo. Grande abraço a todos.